Alô, amigos do Agro e dos Negócios. Estamos de volta com o programa de número 68 do podcast Agro e Negócios deste Brasil aqui, verde e amarelo, Brasil que produz, que alimenta o mundo, do agronegócio que tem as suas potencialidades aqui no sudoeste goiano, sendo a mola propulsora da nossa economia em Jataí, na região, em Goiás e também no Brasil, é claro. Sempre um privilégio imenso abrir essa grande janela, linkando o agro nacional com a sociedade brasileira, mostrando a verdadeira cara do agro, quem faz o agro, quem são os empresários do campo que estão no dia a dia produzindo os alimentos que chegam até a nossa mesa e, consequentemente, também a participação dos profissionais que dão todo o suporte ao homem do campo, das empresas parceiras e também dos empresários que têm atividades correlatas ao agro e que orbitam também em torno dessa que é a nossa atividade principal. Hoje é quarta-feira, 1º de fevereiro, o primeiro programa do mês também. Estamos aqui no CCAJ, Centro Comercial do Agronegócio, no coração de Jataí, um prédio emblemático que congrega também muitas empresas, escritório de fazenda, e é daqui onde a gente tem essa grande conexão com a sociedade, trazendo o agronegócio na sua essência, com certeza. Está aí conosco nessa grande jornada pelo agro e pelos negócios, nossos grandes parceiros, Dr. Leonardo Macchioni, advogado tributarista do Agro, Altec, trabalhando juntos por um planeta de abundância, Agrotécnica Buriti, o Grupo Reimac, o Braço Forte do Homem do Campo, a Casa Carlone, a Fênix Gerenciamento de Compras Agrícolas, o Cicobi Coprem, Cooperativa de Crédito Genuinamente Jataense e a Protec Produtos Agrícolas, agora presente também aqui no Sudoeste Goiano. A nós é um grande privilégio estar mais uma vez no ar nessa programação que se inicia nesta noite de quarta-feira. E o tema de hoje, a gente faz uma avaliação da safra 22-23 aqui no Sudoeste Goiano, o andamento de colheita da safra de soja, o plantio da segunda safra, perspectivas também para o milho safrinha, que nem é safrinha, obviamente, uma produção gigantesca, e também do trabalho da Agrivale aqui no Sudoeste Goiano, que é parceira do Grupo Buriti. E os nossos convidados hoje, Nelsinho Carvalho, que é diretor de marketing do Grupo Buriti, da Agrotécnica Buriti, aqui em Jataí, e também está acompanhado hoje da Manuela Pompermayer, que é representante comercial da Agrivale. Uma satisfação recebê-los uma vez mais. Nelsinho, seja bem-vindo de novo aqui à nossa programação Verde e Amarela. Obrigado, Pérez, pela oportunidade, pelo convite, tá? Estamos aí à disposição para trocar uma ideia sobre esses assuntos importantes. Muito bem. Manuela, pela primeira vez conosco também aqui, a RTV da Agrivale, seja bem-vindo à programação do podcast Agronegócios. Muito obrigada aí pelo convite, por abrir as portas aqui para a gente estar falando um pouco do nosso negócio aqui na região também. Muito bem. Antes da gente entrar nessa questão do nosso tema específico, avaliação dessa safra e perspectivas para a segunda safra de milho, vamos fazer um grande anúncio também de uma grande parceria que se concretiza em primeira mão já aqui no podcast Agronegócios, que é a participação, o apoio, o patrocínio da Agrotécnica Buriti na Espaja 2023. Inclusive o Nelson estava há pouco aí, juntamente também com a Manuela, reunidos com a diretoria do Sindicato Rural, com a Lia Katzer, que é vice-presidente do SRJ, e já definindo essa grande participação e esse apoio, essa importante feira, uma das mais importantes do estado de Goiás, que acontece agora no mês de maio. Exatamente, Peço. A gente tem muita satisfação, tá? Muito orgulho de poder fazer esse anúncio. A razão de ser de uma empresa é atender a comunidade onde ela está inserida, prestar um serviço de qualidade e também eu vejo que é importante apoiar nas suas ações chaves que são propostas pela comunidade, né? Perfeito. E o Sindicato Rural, estava até conversando agora há pouco com a Lia Katzer ali na própria sede ali do sindicato. Ele é de quem? Ele é dos agricultores, ele é da cidade. É uma instituição que tem aí mais de 60 anos. Então, nada mais justo e necessário a gente apoiar, estar junto e prestigiar o evento, dando um apoio que eu acredito que é muito bem-vindo para o sindicato e a gente fica muito feliz também de poder estar dando esse apoio. Ah, com certeza, Várias pessoas ali do sindicato sempre nos falam, o ano é muito grande, tem vários eventos, tem um calendário amplo de eventos, mas para analisar friamente, o evento mais impactante, mais importante do calendário anual da cidade de Jataí, por exemplo, cidade do interior de Goiás, é exatamente sua exposição agropecuária. Sem sombra de dúvida. E para nós é um motivo de orgulho estar junto com o sindicato, com o pessoal da Espaja, apoiando no que a gente pode apoiar. Muito bem, parabéns aí à equipe da Agrotécnica Buriti, ao Márcio Buriti, ao Julinho, e todos os que compõem esse grande time do agro, que estarão com mais força ainda, presentes na Espaja 2023. Gostaria de saber um pouquinho também da Manuela, um pouco da participação, da história da Agrivale aqui no Sudoeste Goiano, como é que a empresa está se posicionando aqui, Manuela. Bom, Peterson, começando assim, a gente já tem um histórico muito forte aqui na região, tanto certo. De Jataí quanto
do Sudoeste, aqui, goiano. Nosso time aqui no Goiás, nós somos divididos em 2 regionais. Uhum. Então, nós temos a nossa regional aqui, que é a Regional Rio Verde. E em cada setor tem um representante comercial trabalhando nessa área. Então, a gente tem um RTV que trabalha ali em Rio Verde, tem uma outra RTV que trabalha em Paraúna, tem um em Chapadão do Céu e Sul, tem eu aqui em Jataí, tem outro em Mineiros e tem um outro que fica no Sul Goiás. Perfeito. Então, a gente é um time bem grande para conseguir estar abrangendo todos os produtores que a gente consegue dar assistência. Aliás, essa é uma característica hoje das grandes empresas, ter uma equipe bastante coesa, mas também bastante ampla, né, visando estar mais próximo do produtor. Né? Exatamente. Esse barulho que teve aqui agora há pouco é porque eu estou com o site Museu da Agrivale aberto e a música de introdução aí. Exatamente. E a página principal da Ao vivo Agrivale... ao vivo assim mesmo, né, Pedro? Ao vivo assim mesmo. E a página principal da Agrivale já tem lá Vida Gerando Vida, Exatamente. bioinsumos que impulsionam uma transformação no campo. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, sobre essa transformação do campo, os bioinsumos cada vez mais presentes, os biológicos cada vez mais tendo importância no contexto todo, né, da safra em si, da produção, dos cultivos e tudo mais. E a gente vai focar nisso daqui a pouquinho também nessa programação de hoje, né, 1º de março, aqui no podcast do Agronegócio. Mas antes vamos falar dessa safra que está aí, inusitada, né? Que começou com um novembro com um veranico tremendo, começou com pedras aqui na região, né? Com chuvas de granizo, que trouxe inúmeros prejuízos também. Depois, né, o clima se normalizando já no mês de dezembro, início do ano, e nessa virada de ano, e aí a gente teve uma recuperação, né, incrível da soja, demonstrando que tem realmente uma tecnologia estupenda nessas cultivares que aí estão, né, o poder de recuperação é muito bom, né, que dá condições de nós termos ainda uma safra cheia. E aí depois nós temos agora, durante o início da colheita, né, outro contratempo, né, que os produtores estão enfrentando, que é chuvas torrenciais aí que estão encurtando. Chuva dia sim, dia também, dia né? sim, dia também, mais ou menos por aí, né? Hoje choveu, né? Bastante choveu. né? Assim, eu gosto muito de recapitular, Pedro, porque a gente teve aqui, bem naquela época crítica, né? Que o veranico estava bastante pronunciado, foi no mês de novembro, foi a primeira vez que a gente teve a oportunidade de estar aqui com você. E eu lembro que a gente já estava vendo as perspectivas, as previsões, falou, Pedro, vai chover, cara. E de fato, no dia seguinte, eu acho que poucos dias depois veio a chuva e a situação deu uma melhorada. Então a safra, igual você falou, de uma maneira surpreendente, a soja recuperou. Em geral, as produtividades estão boas. Um fator que tem sido muito observado é o seguinte, o ciclo dos materiais, eles têm se alongado. Avançaram, acho que uns 10 dias aí para mais. Depende do material. Tem material que passa até de 10 dias, chega até 15 dias. Mas assim, não obstante o alongamento de ciclo, a produtividade tem sido boa. E é um ano que a gente observa assim, dependendo do material, da genética base do material, você tem material que tem uma resposta melhor a essa situação que ele foi exposto. Lógico que depende da época de plantio, tem várias variáveis que influenciam nisso aí. Mas vamos falar aqui, por exemplo, do material que teve um destaque muito grande nessa situação do ano corrente, que é onde teve o veranico bem expressivo no mês de novembro. Os materiais da marca Credence, BASF e Credence. E eles têm uma característica do sistema radicular mais agressivo, então na situação de estresse ele suporta mais, e quando veio a chuva realmente o material teve uma recuperação até melhor. Perfeito. Então esse ano, Pedro, assim, mesmo com todo o cenário que a gente teve no decorrer da safra, nós estamos verificando no campo aí produtividades aí, inclusive da ordem 80, 82, 85. É o que era muito raro até pouco tempo, hoje está se tornando mais corriqueiro, né? Está se tornando corriqueiro, graças a Deus. Porque hoje, qual que é a situação em geral do agricultor? A gente vem falando quando a gente sempre está aqui com você. Tem custos elevados, foi aplicada no estado de Goiás mais uma tributação sobre o agricultor, mais um imposto novo. Então, assim, nós temos que fazer o quê? O que a gente faz bem feito. Da porteira para dentro, produzir bem e poder também procurar comercializar bem.
Muito bem. Bom, a Manuela está dia a dia no campo também, tem visto tudo isso que está acontecendo e nós temos falado muito aqui, Manuela, no decorrer desses programas, dessa revolução que a gente teve aqui com relação ao solo. E a gente já conecta já a questão dos biológicos também. Né? O produtor criou um perfil do solo que nós não tínhamos até então aqui. Né? Antes, a própria questão de perfil do solo, de calagem, de gessagem e tal. Então, se atentaram para isso, vocês consultores aí e os próprios pesquisadores vendo essa necessidade, né? Houve uma revolução, vamos assim dizer, da maneira que o produtor hoje está tratando, né, o solo, vendo que realmente ele é o grande capital da sua lavoura, né? Sim, eu acho que essa mentalidade está mudando cada vez mais, está crescendo cada vez mais, em não fazer apenas o básico, né? Para ter um diferencial, tanto na parte do manejo do solo, como na escolha da cultivar, pensando sempre em materiais mais tecnológicos, com produtos tanto da parte biológica quanto da parte nutricional, com mais tecnologias também. Então, a gente vê essa nova geração aí dos agricultores, às vezes filhos, netos que estão chegando aí, que eles já estão com essa mentalidade de estar investindo, pensando ali no principal. Sim. No principal agente ali da sua produtividade, que é o solo. Que é o solo. Então, eu até acho que nesse contexto, pegando um gancho no que você falou aí, eu acho que a gente falando hoje em construção, né, de solo, em teto de produtividade, aí sanidade de lavoura e tudo mais, essa questão do básico bem feito eu acho que não encaixa mais no agro, né? Tem que ser um trabalho de excelência, né? Tem que ser um trabalho de excelência. O básico já era, né, Nelson? Não, o básico já era, com certeza. A agricultura hoje é uma atividade muito profissional, essa é a verdade. Seja na parte interna, lá na parte do campo, técnica, até mesmo com a parte de comercialização. Né? Você tem que estar de olho no manejo que você está fazendo de uma forma geral, tem que estar de olho nas tendências e tem que estar de olho também na comercialização, que é muito importante. O mercado hoje é global, tem vários fatores envolvidos, guerras, tudo influencia. E você tem que estar olhando em tudo. E hoje, o que a gente fala? Você tem uma série de detalhes que, se você ajustar bem, você pode fazer uma grande diferença no final. E o desafio nosso hoje, como técnico, como agrônomo, como profissional do agronegócio, como agricultor, é exatamente saber fazer esses ajustes da melhor forma. Tem coisa, Pets, que não tem como você ajustar. Por exemplo, a própria questão do clima. Né? Você sabe que a grande maioria das nossas áreas são áreas de sequeiro, você não tem como ajustar, não tem como mexer nisso. Então, você tem que procurar fazer tudo que está na sua mão da melhor forma. Porque tem coisa que não vai estar na sua mão. Verdade. Agora, a notícia boa é que hoje, mesmo numa situação de estresse, como eu falava agora há pouco, você tem materiais que têm uma resposta melhor a essa situação. Então, já é um ponto, ou seja, a genética te ajudando, a genética dos materiais. E um outro ponto interessante também, Pets, é que hoje, numa situação de estresse igual nós tivemos na soja agora, você tem ferramentas para você, vamos dizer, minimizar aquele impacto. Sim. Entendeu? Fazer um preventivo, né? Vamos dizer. Tem situação que você pode fazer até preventivo, mas tem situação que já está lá 10 dias, 15 dias, numa área mais, um pouco mais arenosa, você tem ferramentas. É o socorro, uma suplementação. Exatamente. São produtos que a gente tem, inclusive a Buriti trabalha com vários, nesse sentido que a gente chama de anti-estresse. Certo. São produtos que têm esse efeito anti-estresse na planta, que você consegue amenizar bastante aquele impacto que houve por conta do clima. Até porque, Manuela, nós temos aqui várias realidades dentro do nosso município. São características de solo e de precipitações também bastante díspares. Então, de repente eu pego aqui, região do Bom Jardim está excelente de chuvas e tal, e aí já lá para a região da Caiapônia já está mais complicado um pouco. No São José já não está chovendo, já tem alguns dias, ou as precipitações são muito pequenas e esparsas, enfim. Então, se não houver, né, uma leitura bastante profissional, como o Nelson falou, dessa área, e aquele socorro imediato tem que ser feito e na hora exata também, de repente vou ter uma frustração aí. Né? E o que eu acredito que é muito importante hoje o agricultor fazer, e ele vem fazendo isso, a gente verifica que o agricultor cada vez mais está fazendo isso, é evitar você olhar a sua propriedade e falar assim, não, eu vou plantar, tem um material de soja que está bom, que está bem cotado, que está produzindo bem, eu vou plantar ele na minha área toda. Não. Eu acho que ele não deve fazer isso. Porque se tiver uma condição que afeta muito aquele material em si, você vai ser muito prejudicado. Eu acho que é importante você diversificar, né, analisar bastante a condição que você tem de clima e procurar diversificar um pouco. Em havendo um risco, você tem alternativas, você não está exposto
uma situação que pode te afetar muito. Certo. Nós temos dentro dessa característica aí, Manuela, também, um produtor altamente tecnificado, né, a consultoria e o suporte de vocês aí também, que é de excelência, de quem está no campo junto com o produtor no dia a dia, e eu acho que isso faz com que nós tenhamos aqui no Sudoeste Goiano uma situação um pouco diferente do que a gente vê em outras regiões do Brasil com relação ao comprometimento da produção ou à qualidade das lavouras, né, que é sempre boa, em virtude de que há sempre um posicionamento correto, na hora certa, com os produtos corretos e uma presença maior, né, desses profissionais, dos agrônomos no campo. Em virtude disso, acho que nós temos uma incidência menor, seja de ferrugem asiática, de mofo branco, de lagartas e tudo mais. A gente tem doenças que até então preocupavam um pouco, mas que safra após safra parece que a gente está tendo não vou dizer uma situação mais tranquila, mas trazendo um pouco mais de conforto para o produtor. Você observa isso também ou não? Eu acredito que sim, o produtor ele já está mais atento a isso, né? Então, como eu cheguei a comentar, às vezes até já fazendo o manejo na parte preventiva e começa desde quando o Nelson falou, né? Desde a escolha da cultivar que você vai fazer. Então, é um planejamento que nós, agrônomos, estando junto com eles ali no dia a dia, a gente consegue entender melhor. A gente sabe o manejo dele, a gente conhece o solo dele, a gente conhece a questão de precipitação, sim, de tudo mais, então a gente consegue fazer esse manejo melhor para estar diminuindo esses problemas que ele pode ter lá na frente, com lagarta, e hoje tem muitas tecnologias que fazem com que isso diminua. Nós temos produtores, por exemplo, que já sabem que, bom, né, nessa minha área tem um problema crônico aqui de nematóide, que todo ano tem que estar vendo isso aqui também. Você já sabe o que você vai posicionar para ele naquela situação. Nelson, achei que você ia completar alguma coisa da fala da Manuela, mas tudo bem. A Manu, acho que ela resumiu da melhor forma possível. É isso aí mesmo. Beleza. Sanidade, dá pra gente dizer que está dentro das perspectivas de vocês aí com relação à soja agora, já no seu ciclo final, hein, Manuela? Olha, o mofo branco, ele veio agora no final do ciclo da soja. Não esteve presente na safra anterior, né? Foi bem pouquinho. Foi bem menos do que esse ano. Então já gerou um alerta também ali no produtor para a safra que vem. E pensando até fazer o manejo, começar com os cuidados agora na safrinha, né? Então é mais um alerta para eles para a safra que vem. Perfeito. Então, como a gente pode ver, que nem o que acontece no ano anterior vai acontecer esse ano e acontece no ano seguinte. Então, é uma preocupação que o produtor vai ter todo ano, é um ano. Então, ele tem sempre que estar atento a esse manejo. Então, o mofo branco agora, no final, teve áreas que sofreu muito. A pressão maior, né? Com a pressão. E ontem, assim, ela falou da questão do mofo branco, e ontem, eu estava inclusive ontem em Rio Verde, participando do evento de um parceiro nosso que é a BASF, onde estava dando uma palestra lá para nós sobre manejo em geral e sobre sanidade, um cara que trabalha no GAPS lá, que é o Túlio Gonçalo. O que ele falava? Hoje, você pega uma soja na região de Rio Verde, já está aí provavelmente a mesma situação. For procurar ferrugem, você vai encontrar. Todas as áreas agora, praticamente na fase final, você vai encontrar. Tudo bem, tem soja praticamente pronto, não tem impacto mais, mas é uma realidade que se instalou no final. Aliás, criou uma característica aqui com a chegada da ferrugem, a intensificação dela depois, monitoramento, né, presencial na lavoura mesmo, a partir de um determinado momento do ciclo de produção, aí todo dia a gente entrando na lavoura, monitorando. E tal, né? É um ponto muito importante. É importante, mas o agricultor hoje, na região, ele tem muita expertise, em geral, muita expertise para manejar a ferrugem, que ele faz o manejo, normalmente tem um calendário de aplicações, procura trabalhar com um intervalo mais curto. Você tem ideia de mais ou menos quantas aplicações na média nós teremos esse ano? Se 4, ou 5, ou 3? Você fala... Contra a ferrugem. Contra a ferrugem? Olha, o produtor já vai começar fazendo o quanto antes. Eu acredito que umas 3 aplicações. Umas 3 aí, né? A gente chegou a ter até 5 lá no começo, né, Nelson? Chegou a ter até 5. Depende da incidência na área, né? Esse ano agora, teve muita gente que não ia fazer uma última aplicação, acabou fazendo por conta do alongamento de ciclo. E em geral, Pets, tem uma regra que em geral define até onde você precisa proteger. Em média, inclusive a gente discutiu isso ontem, lá nesse evento de Rio Verde. Em média, você tem que respeitar ali de 20 a 25 dias que ela vai entregar o ciclo, você não faz mais aplicação. Uma média segura, para você estar mais seguro, seria 20 dias. Agora, qual que é o problema? O problema é que num ano igual esse, o material ele muda o comportamento dele.
ele às vezes vai se alongar. Então, por isso que o monitoramento é muito importante. Você está em cima, Certo. olhando a lavoura mesmo. É claro que não tem como a gente prever, imaginar que nós teríamos um alongamento do ciclo como teve esse ano. Agora, Essa coisa o alongamento, sai totalmente da realidade, mas né? muita gente vê assim, mas vai atrapalhar. Mas tem um lado positivo. Qual seria, Nelson? Aquele material, quando ele se alonga, normalmente ele vai te entregar o quê? Uma produtividade maior. Entendeu? Mais peso? Eu já mais trabalhei, tal. militei muitos anos na indústria química, trabalhei muitos anos como representante técnico de vendas de algumas empresas aí. Tinha um fungicida novo, muito bom, lançamento que a gente estava lançando. Tinha um produtor que reclamava pra gente, aplique seu produto, minha soja demora mais para ficar pronta. Mas na verdade o que é? Um produto bom, que entrega muita sanidade, a soja o quê? Completa naturalmente seu ciclo. Certo. Ela não fica doente e se entrega antes. Entendeu? Mas às vezes o agricultor nessa loucura de safrinha, porque ele imaginava assim, nossa, mas a minha soja está demorando. Mas está demorando por quê? Porque ela está sadia. Ela vai ter a maturação dela fisiológica no tempo dela, normal. Qual que é o lado positivo? O lado negativo é assim, que você vai demorar um pouquinho mais o ciclo, mas qual que é o lado positivo? Ela vai te entregar mais produtividade. Perfeito. Encurta um pouquinho a janela de safrinha, porém você vai colher uma soja melhor. Você vai produzir mais na soja. Isso Bom, é fato. a gente falava em números aí, eu não sei até se teve alguma atualização por parte da FAEG ou da SEAPA, né, que é a Secretaria Estadual da Agricultura e Pecuária, de uma produtividade em Goiás, quem sabe nós chegando aí a 15, 16 milhões de toneladas nessa temporada. Será que vai se manter nisso ainda? A perspectiva, será que é essa para a soja, Nelson? Eu acredito que é essa aí. A gente tem que ver algumas regiões aí, que é a região baixa que a gente fala, que não começou, tem região que nem começou ainda a colher. Você fala em Piranhas? E eu vi, esses dias eu tive a oportunidade de fazer uma visita numa região que eu não conhecia, foi a região de Mozarlândia. Você vê lá, eu rodei em umas áreas lá na faixa de 230 e poucos metros até 300 metros, quer dizer, uma região muito baixa, já perto ali do Vale do Araguaia. Na verdade é o Vale do Araguaia, só que da parte do Goiás. Tem a parte do Mato Grosso, Vale do Araguaia, e tem a parte do Goiás. E ali o pessoal, por exemplo, não começou a colher. Então a gente vai ter que observar isso. Mas, aonde eu visitei e conversei com o pessoal, assim, o cara falou, essa soja minha aqui não baixa de 70. Então, assim, eles tiveram problema no início. No início, como é que foi o plantio naquela região lá, na região mais norte ali do estado de Goiás? Era assim, eles iam procurando a chuva. O pessoal tem propriedades grandes. Sim. Então, assim, chove numa área e na outra está sem chuva totalmente. O cara ia plantar naquela área que tinha umidade. Depois chovia na outra área e já buscava outra área para fazer o plantio. Então foi um plantio bem assim, sabe? Escalonado de acordo com a chuva. Não de acordo com a área, com limitação geográfica. Mas tem região que vai se definir dessa maneira mesmo. Não então, tem como, né? O que é isso? É expertise do agricultor. Ele vai aprendendo, vai se adaptando, vai acostumando. Agora, vocês imaginem se a gente tivesse condições aqui de ter, né, a facilidade, né, tanto de infraestrutura, né, de energia, mas também questões até ambientais e tal, de estabelecermos aqui em Jataí, por exemplo, um grande parque de irrigação, como nós temos em Cristalina, como já é a realidade hoje aqui em Paraúna, né, municípios mais próximos também, e que tem essa facilidade de promover a verticalização com a introdução do cultivo irrigado, né? Nós temos pequenos projetos aqui e tal, tem muitos produtores que têm essa vontade, mas tem esses empecilhos a que eu me referi há pouco. Quem sabe no futuro a gente tenha essa possibilidade, outra realidade, né? Mas aí, até fugindo um pouquinho, mas já ampliando um pouco mais a nossa conversa também, aí vem a questão de demanda, né? A China precisa comprar cada vez mais, a Índia está chegando aí e tal, mas será que vai ter colocação para toda essa soja que a gente já vislumbra no cenário? Esses dias, Beto, eu acho que até providencial a gente tá vindo aqui, porque esses dias a gente teve uma conversa, porque na verdade, vamos ser verdade, assim, o que eu falo? Cara, bicho, quem que sabe isso na verdade? Se tivesse alguém que soubesse, o cara tava multibilionário, não era nem milionário. Mas assim, existem alguns indicadores, algumas perspectivas. Esses dias, há cerca de 10 dias atrás, 7 dias, 10 dias atrás, nós fizemos uma reunião com o pessoal da Bung. É uma trader, trabalha nível global, e veio um profissional que trabalha no mercado de bolsa, oferta e demanda, trabalha com a questão de fazer os contratos na bolsa. Então ele vê todo dia variação, oscilação de preço em Chicago e acompanha tudo. Qual que é o cenário que eles apresentaram para a gente? Que eles imaginam, obviamente, porque isso aí tem um fator externo que pode acontecer, que pode mudar tudo. Até o mercado especula também. Mas assim, eles imaginam um cenário que ele é de estabilidade e talvez uma leve queda, mas que a partir de maio pode haver o quê? Uma valorização, a depender, por exemplo, de algum fator chave. Qual que é um fator chave?
A questão da demanda que você falou e um outro fator chave, o próprio plantio dos Estados Unidos. Claro. Porque o plantio lá, tá indo bem o plantio? Beleza, é um cenário. Ah, não tá indo tão bem assim, soja já tá em alta. Ou de repente, por um fator ou outro, vai ter uma migração para milho e ou tal. Ou fator externo, que pode acontecer. E aí, nesses fatores externos, nós temos também, né, que acabou corroborando para que se mantenham os preços, pelo menos nesses patamares de hoje aqui. Problema gravíssimo na Argentina, né? O órgão oficial lá já fala em cerca de 32 milhões, 30 milhões de toneladas, para quem começou falando em 48 até 50, quem sabe um pouquinho mais. O próprio Rio Grande, Rio Grande do Sul também já ia falar, Rio Grande do Sul, sério, 277 lá, municípios em situação de emergência. Está faltando água para não chove, para a consumo, seca lá está muito situação bastante complicada. Então, eu creio que nas próximas safras há uma tendência, quem sabe, desses fatores aí de alternância, de preços e tal, terem como balizador mais o clima do que uma situação mercadológica até. Com certeza. Né? Influencia muito, né? Demais. Nós temos aqui, bom, eu até comentava hoje com um colega, né, que é do Sul também, e aí ele tem lavoura da família lá no Sul, e a gente fazia, olha, a gente comentava, nós temos aqui 4, 5 anos excelentes e um ano mais ou menos, não é nem um ano ruim, né? Aí no Sul você inverte, são 4, 5 anos ruins, um mais ou menos, ou um bom. Aí é complicado. Entendeu? Essa história que você escutou, eu já escutei ela no LEM, né? Luiz Eduardo Magalhães. Pois é. Tem um ano ruim, 4, 5 bom. Agora, no Sul, se for desse jeito, aí é complicado. E é interessante a gente trazer essas outras realidades para corroborar com aquilo que a gente sempre fala aqui, que nós estamos no lugar mais privilegiado do Brasil em se tratando de condições climáticas, qualidade do solo, tecnificação do produtor e tudo mais. Aqui realmente é o filé. Não sei com quem é que estava conosco dias atrás, que dizia, olha, eu chego em Luiz Eduardo Magalhães, falo do jogo de Jataí, os caras têm uma visão de Jataí totalmente diferenciada, que talvez até o jataiense não tenha. Aí chega na região de Lucas, de Sinop, fala, eu sou do Jataí, Goiás, tal. O cara fala lá, a produção de vocês lá é fabulosa e tal. É uma referência nacional hoje, então. Então nós temos essa riqueza aqui, né, que é de produzir cada vez mais, cada vez melhor. Né? Falava dias atrás com a equipe da Unigel também, com o Gilvano, com o Shaolin, né, já nos colocavam aí áreas de 1.600 hectares, né, áreas que foram somadas e tal, com produção acima de 100 sacas já. E o Gilvano até falou, olha, talvez a nossa geração não veja, mas a próxima tem tudo para ver uma soja de 150 sacas. Então, a evolução ela é constante. Né? É constante. E o teto produtivo é para isso, né? Várias coisas vão influenciando no decorrer da cultura que vai cada vez mais... Se a gente pegar uma condição de laboratório, como tem alguns testes que são feitos aí, 200 sacas de soja, então, onde tudo é perfeito, né? Você pode observar, vamos falar do histórico recente agora. Recente que eu falo assim, de 10, 15 anos agora. Sim. A gente usa materiais convencionais que entregava ali seus 40, 45 sacos. Eu já tive área naquela época que era uma coisa ultra, que eu cuidava mesmo. Que eu colhi, eu tenho uma produtividade que eu lembro de uma soja precoce chamada 6101, uma soja, lembro 6101, lembro dela. Essa soja eu colhi 64 sacos e meio. Nossa, era aqui no seu Valmir Antônio Ferrari, aqui a gente tem orgulho de falar essas coisas. Mas aí depois veio essas convencionais, aí vieram aquelas RRs, que já agregou um pouco na produtividade, você fazia um manejo de ervas daninhas ali e tudo. Depois, já veio o evento da transgenia de lagartas, que são as intactas. E agora, mais recente, de um ano, 2 safras para cá, a gente tem as Intacta 2 Extend. Que já, o próprio slogan deles é o seguinte, é um novo patamar de produtividade. Certo. É o que eu estou te falando. Uma soja, estava até conversando agora há pouco com a Lia Cáceres ali no Sindicato Rural, uma soja que está destacando no mercado, aquela B39 da Credens, um material aí que nós estamos vendo, 82, 85, tem área que passa de 100 sacas. Bom, e isso é uma necessidade hoje, não é, Manuela? Porque nós temos aí, vamos pegar um custo, não vou dizer nem um custo médio, mas pelo que a gente ouve por aí, quem está pagando arrendamento hoje, talvez um custo de 40 sacas, 45 e tal, e aí como é que tu vai pensar numa soja de 60, sendo que o cara ainda vai ter custeio, despesa do dia a dia na lavoura, investimento e tudo mais, aí então não tem como, tem que buscar esse teto produtivo cada vez mais. Porque senão a conta não vai fechar, né? Não vai fechar. No final. Bom, hoje são 1º de março, nós estamos conversando com o Nelsinho Carvalho, né, que é representante já era, né, Nelsinho? É diretor de marketing hoje, né, do Grupo Buriti, né, já atuou bastante, é claro, como representante comercial também aqui na região, e a Manuela Pompermayer também conosco hoje, ela é representante comercial da Agrivale. A gente está fazendo uma avaliação, um bate-papo aqui, trazendo um boletim da safra, vamos assim dizer. A gente fala daqui a pouco também das perspectivas para a safrinha.
sempre com um apoio muito especial do Dr. Leonardo Macchione, advogado tributarista do Agro, da Altec, trabalhando por um planeta de abundância, da Agrotécnica Buriti, do Grupo Reimac, o braço forte do Homem do Campo, da Casa Carlone, da Fênix Gerenciamento de Compras Agrícolas, do Cicobi Coprem, Cooperativa de Crédito Genuinamente Jataiense, e também da Protec Produtos Agrícolas, agora presente no Sudoeste Goiano. É o programa de número 68 aqui no podcast do Agro e Negócio. É sempre um prazer imenso estar falando, trazendo as informações do campo, informações sempre com muito valor, para o produtor, e mostrando, para os demais que não estão diretamente ligados com o agro, o que acontece no dia a dia lá na lavoura. Tem gente que só vê a soja chegando lá no armazém e pensa que tudo são mil maravilhas, né? Mas a gente sabe que não é bem isso, fruto dessa realidade que a gente observa no dia a dia, o que está acontecendo agora. São filas de caminhões, são lavouras que você chega aí dando uma rodada no campo, 8, 10 caminhões lá parados, chuva caindo, a plantadeira está lá no cantinho, aquela nuvem de chuva já vai indo para lá também, já para o plantio, aí o caminhão vai sair, já vai atolar, são coisas do agronegócio, né? Só quem vive no dia a dia sabe desses perrengues que tem, mas que faz parte, é claro, daí todo mundo que trabalha, no agro tem essa grande satisfação de ajudar a mover essa grande máquina, essa força motriz que é o agronegócio brasileiro. Quero puxar um pouquinho para... Eu acho só antes de você puxar aqui para Manu, eu acho que é só importante falar, não sei se você tem esse número atualizado, mas na região, final de semana aí, lá para sexta, sábado, eu acredito que estava aí uns 55, 60, e hoje, eu conversei com alguns agricultores, tem gente, obviamente, que já terminou tudo, certo, mas nós estamos falando na casa de 20% aproximadamente. Eu imaginava uns 30, então já avançou bastante. Não, então deve ter, sei lá, uns 25, mas eu conversei com alguns, vários, que está tudo na casa de entre 15% e 20% a ser colhida ainda. Certo. Agora, pegando ali a região de Rio Verde, você tem uma região que é mais baixa, para onde você tem uma área maior ainda para ser colhida. Porque se planta mais tarde, colhe-se mais tarde. Tá. E quando se fala nessa questão, Manuela, de nós termos ainda 25%, 20% para ser colhido, aí entramos no item janela ideal. Como é que vocês chegam no produtor, como é que vocês se posicionam falando, parceiro, o negócio é o seguinte, hoje são, vamos imaginar daqui uns dias, hoje são 10 de março, você está com a semente aí, você vai plantar mesmo, o que você vai fazer, vamos dar uma olhada, vamos ligar para o pessoal do clima. Como é que tem esse diálogo, consultor e produtor, revenda produtor, nessa hora, Nelson? O histórico, eu aprendi com um senhor agricultor aqui da região, que ele me ensinou uma vez, nunca esqueci, falar o nome dele aqui, que é uma pessoa muito querida, muito próximo da gente, praticamente da família, seu Victelino Navarini. Certo. Um dia ele falou, meu filho, lavoura de milho a gente planta até o dia 10 de março. Nunca esqueci aquela coisa que ele falou para mim. Então eu trago isso para mim como uma regra, você até tinha citado essa data, provavelmente certo, a mesma regra que você tem. E eu acredito assim, dentro dessa janela, vai estar ok ainda, vai ser uma perspectiva boa para o milho. Agora, qual que é a vantagem do agricultor hoje, grande que a gente verifica, Petros? O agricultor hoje tem maquinário. Tem. O agricultor de 10 anos, 15 anos para cá, a frota dele, de máquinas ali que ele tem na propriedade, é muito boa, é muito moderna e faz um trabalho muito rápido. Hoje então, é um luxo, uma necessidade. O pessoal está ali, colhendo ali, está vindo uma turma atrás fazendo o plantio, então assim, é muito rápido. Você vê, dia 1º, daqui para o 10, lógico, o clima precisa ajudar um pouquinho, mas daqui para o dia 10 de março, muita coisa a gente consegue fazer o plantio aí. Verdade. Bom, amanhã eu vou conversar novamente com o Marco Antônio dos Santos, lá no Jornal da Rádio Sucesso. Ele falava da última participação dele, dizendo, olha, pessoal do Jataí, abril, é certeza que a gente vai ter uma precipitação, há alguma coisinha no mapa ainda lá para maio, talvez tenhamos e tal, se isso realmente se consolidar. Mas aí, o março é tranquilo, né? Mas aí são aquelas chuvas que a gente já é acostumado a ver lá de maio. Chove aqui, chove lá no vizinho, de repente não chove no pedaço da minha área, no outro não chove. São precipitações mais esparsas. Porém, como estamos num ano totalmente confuso, dá para se dizer, em relação ao clima, vai que a gente tem uma chuva geral aí em maio, Vai que acontece, né, Nelson? Porque muda totalmente a realidade essa chuva geral, né? Mas assim, a gente espera o melhor. Eu jamais, uma coisa que eu jamais faria na vida é uma previsão de clima, porque tem muita gente que faz previsão aí e erra totalmente. Mas assim, eu acho que um bom balizador é igual a gente falou aqui, igual esse ensinamento que eu aprendi com o senhor Vitalino. Cara, 10 de março, eu acho que é uma data mais segura. Agora, lógico, eu já vi um caso do agricultor, parece que o agricultor tem uma área, ele tem uma fazenda que tem uma área dela, boa parte dela é uma área totalmente úmida. Certo. Ela tem uma umidade muito natural. Grande. Natural da área. Então, obviamente, uma situação dessa é diferente. O cara pode estender um pouquinho mais. Perfeitamente. Bom, por falar em questões de áreas e tal, e realidades de solo, eu acho que eu não sei se eu foi contigo cometer quando da última participação sua aqui, eu vi uma área
o pessoal da Terran colocou, lá do Tocantins, né, uma área de pedra mesmo, tinha lá e estava produzindo soja lá e tal, com os tratos culturais diferenciados aí e tudo mais, era um cascalho, para falar a verdade, o pessoal lá da fazenda filmando, olha, quem não acredita que produz soja no cascalho está aqui para todo mundo ver e tal, o cara raspando o chão lá, e não é pouca coisa, era cascalho mesmo, então quer dizer, a gente tem essa evolução tecnológica que é fantástica, né? E estamos tendo variedades hoje já com uma tolerância à estiagem, né? E a gente vê que aos poucos nós vamos, né, evoluindo e parece que realmente não tem assim para dizer, a soja não vai produzir mais que X saco, ninguém sabe disso, né? Então a gente vai ver o que o futuro nos aguarda aí. Bom, Manuela, nós temos uma realidade também aqui presente no nosso município, aberturas de área de primeiro ano. Então a gente tem uma expansão da nossa área agricultável, uma nova fronteira aqui, né? O município já está chegando no limite já, mas ainda tem algumas áreas para abrir. Eu queria saber do posicionamento, vocês da Agrivale, como é que se comporta, como que se posiciona a questão dos biológicos em áreas de primeiro ano, visando boas condições de solo, consequentemente boa produtividade também. Bom, a gente já orienta por mais que seja a área de primeiro ano, a gente já vem fazendo esse manejo com a parte de biológicos. Como a gente sempre fala, o biológico ele é um manejo a longo prazo. Então, às vezes, se é uma área que tem muitos problemas com nematóide, muito problema com doença de solo, você já começa a fazer esse manejo com os produtos biológicos. E questão de inoculação também, a gente já vai trabalhando com altas doses dos inoculantes. Eu crio uma reserva com isso no solo, Manuela, ou não? Como assim? Eu crio uma reserva de nutrientes biológicos ano a ano e tal? Sim, com certeza. Você vai fazendo esse manejo e vai melhorando a microbiota do solo. Certo. Entendeu? Então é por isso que a gente fala que é um trabalho a longo prazo. Conforme você vai utilizando a cada ano você vai melhorando o seu solo. Perfeito. Então, a gente já vai trabalhando para daqui 3 anos você conseguir ver essa diferença ainda maior. Então, solos que têm muitos problemas com nematóide, com doença de solo, a gente já consegue ver essa diferença logo no primeiro ano. Se você fizer um manejo adequadamente, correto, no primeiro ano você já consegue ver essa diferença, por conta que é uma área com bastante problema. Então, ir trabalhando, fazendo esse trabalho de formiguinha e ir fazendo o manejo correto em cada área com o produtor. Bom, quando a gente falava no começo aqui, o Nelson levantou um tripé para a gente, né, quando se trata de especialidades da lavoura, biológicos, adjuvantes e nutrição foliar, né, pegando nutrição foliar, né, num primeiro momento, depois os biológicos e tal. Produtor, né, nível de Brasil até eu acho, né, não só nosso aqui, ele tinha um certo ceticismo, ele até refutava o consultor, o vendedor chegava e falava, não, cara, nutrição foliar, na verdade... Água de barra. Na época a gente falava mais, era adubação foliar e tal, o cara, produtor não aceitava que não, isso aí não dá resultado e tal, biológico, depois teve uma certa resistência também, hoje a gente vê que é uma necessidade, hoje o produtor já assimilou isso, né? E eu quero dar um depoimento aqui nessa linha que você falou, Pedro. A maior prova que hoje, para você ter uma agricultura de alta performance, de altas produtividades, que você tem que associar tecnologias, é da onde eu vim. Porque eu trabalhei muitos anos na indústria química. Sim. Eu era representante direto da indústria. As empresas que eu trabalhei sempre, historicamente, trabalhavam com produtos químicos, defensivos agrícolas. Aí, um belo dia, me apareceu lá um gerente de marketing falando, aqui, nossa empresa tal, comprou uma outra empresa. Qual que é a outra empresa? Não, a empresa trabalha com produtos corantes, pós-secante, adjuvante. Então, naquele momento ali, eu comecei a fazer uma leitura daquilo que estava acontecendo e comecei a entender que se até uma empresa grande, uma multinacional grande, que trabalha há, mais de 100 anos com produtos essencialmente químicos, e ela começou a olhar para o mercado de uma forma diferente, comprando produtos que são, vamos dizer, da linha de especialidades, e depois desse movimento, o que sucedeu? Vieram biológicos. Então, a empresa multinacional grande, que essencialmente trabalhava com defensivos, com químicos, defensivos são produtos químicos, certo, começou a associar produtos de especialidades e começou a associar o que? Biológicos. Naquele momento, parece que eu percebi? Cara, para mim ter sucesso hoje, eu não posso acreditar numa tecnologia ou em outra. Eu tenho que associá-las. Perfeitamente. Você não pode abrir mão de uma tecnologia. Eu tenho que trabalhar hoje bem. Hoje você vê as grandes empresas, todas estão entrando nesse ramo do biológico. Todas estão.
Então, o que eu falo? Cara, você quer ter uma agricultura de alta performance? Associa tecnologia. O que eu vou associar? A genética, que é a biotecnologia. É o material que eu vou plantar. Vou entrar com o crop, que é muito importante. Vou entrar com o biológico e vou trabalhar com o quê? Com a nutrição adequada, que aí é onde entra o foliar. Sem dúvidas nenhuma. Né? Nós temos aí um tripé, eu diria, proteção, revitalização do solo, potencialização, através da utilização Por exemplo, eu vou biológica, citar um problema pontual aqui. Nossa, aqui já está aí. Não, sim, eu acho que boa parte do Brasil, quiçá o Brasil inteiro, mas que a gente faz um manejo usando várias ferramentas. Por exemplo, nematóides. É uma ferida grande, é um problema grande do agricultor. O que você faz hoje? Você pode escolher, você pode começar com a genética, escolhendo um material que tem uma resistência genética, é um primeiro ponto, já te ajuda a fazer um manejo. Você pode fazer rotação de cultura, que é um manejo cultural. E quando você escolhe um material, por exemplo, de soja para plantar com resistência, o que você pode associar? Existem produtos que você coloca na semente, que já tem ação nematicida, produto químico mesmo. Perfeito. E aí, para complementar, você usa o quê? Um produto biológico que tem ação nematicida. Eu vou fazer isso um ano, vai resolver meu problema? Não. Isso é um problema crônico. Nematóide, ele é um ser que existe no solo, ele tem uma população. Você pode medir, tem técnicas de amostrar. Você tira o solo ali, você leva para o laboratório e vê qual que é a população. Aqueles números gigantes, vezes 10 a nona e tal, porque é uma coisa monstruosa. O que você faz? Você convive com o problema de uma forma racional. Você procura manter a população em níveis tolerantes, que a planta consegue sobreviver, consegue conviver com aquilo. Entendeu? Então, assim, só um exemplo prático, né? Mofo branco é a mesma coisa. Você tem lá produto químico que controla, você tem material que tem arquitetura ereta que ajuda a controlar, mas você tem também o que associa bastante? A questão dos biológicos. Sem dúvida. A gente vê muito aí no campo, né, falando, então eu vou usar o seu biológico e eu vou substituir, eu vou tirar o químico. Ele complementa, né? Ele complementa. Eles andam junto. Entendeu? Tanto para nematóide, doença de solo, agora no milho que vem a cigarrinha. Então a gente faz a associação do biológico com o químico. Aliás, quero pegar um gancho na sua fala da cigarrinha e convidar já o pessoal. Vou falar, a gente vai começar na sexta-feira com o Diego Tolentino, pesquisador do CTC da Comigo, né, especialista aí nessa questão também de cigarrinhas, e o tema será a cigarrinha do milho, entrando no radar do produtor, com a implantação já da segunda safra aqui no Sudoeste Goiano, um assunto também, né, que está na pauta de todo mundo. Aí a gente fala com o Diego na sexta-feira também aqui no podcast, né, do Agronegócio. Né? Aliás, aproveitando já que eu puxei aqui, doenças, né, do milho também, a cigarrinho, enfesamento e tal, preocupando todo mundo também, né? É um problema sério. Hoje, eu acho que quando surge um problema novo, a exemplo da própria Covid que surgiu, os médicos não sabem... E lembrando que a cigarrinha não é um problema novo, né? A cigarrinha mas agora, assim, sempre existiu, mas não afetava tanto o cultivo como está afetando agora. E então, assim, eu estava dando até o exemplo do Covid. No início, né, hoje o pessoal já tem uma vacina, já tem um conhecimento, já sabe um mínimo manejo que seja. E o problema sério da cigarrinha também é a mesma coisa. Né, tem várias pesquisas aí que estão trabalhando com o tema, e hoje o que a gente tem para manejar são algumas ferramentas. Tem algum manejo definitivo? Não tem. Você vai parar de plantar milho? Não. Eu acho que não é uma opção para o agricultor. Então nós temos que trabalhar da melhor forma com o que a gente tem na mão. E com certeza uma das estratégias interessantes para manejar esse problema é exatamente o quê? Os biológicos. Né? Que a Manu pode falar muito melhor do que eu. Como que o biológico pode agregar no manejo da cigarrinha. Certo. O que vocês têm aí para cigarrinha de biológicos? Para a cigarrinha, a Agrivale trabalha aqui na região com um produto chamado Awin, que é a Balvéria bassiani. A nossa Balvéria é uma cepa exclusiva da Agrivale, então é uma cepa muito virulenta, com uma agressividade no controle da cigarrinha muito, muito eficaz. Então, o que a gente trabalha falando para o produtor? Entrar o quanto antes na área com o produto para o controle da cigarrinha. Prevenção, exatamente. A gente já começar lá, vou ver se vai ter um grande número de cigarrinha para aí a gente começar a fazer. Aí já perdeu o time da aplicação, já, entendeu? Aí você vai ver isso lá na frente, você não vai ver agora. E nós temos um grande problema também, que é o chamado de regionalização, não sei se dá para colocar dessa maneira, mas se eu estou numa área, né, que eu tenho vários vizinhos em volta lá,
Também, de repente, não adianta eu fazer um trato cultural muito bem feito, usar um biológico, um produto tal, se os meus parceiros lá, se os meus colegas agricultores não tiverem ciência disso também. Então, acho que esse ano ele é fundamental nesse sentido, que se tenha, quem sabe, até uma campanha de conscientização para a necessidade de fazer esse combate na área toda de produção do município, ou da região, ou do estado, para que a gente diminua um pouco essa incidência e, consequentemente, o prejuízo também, né? Exatamente. Com certeza. Com certeza, é isso aí. Eu acho que o manejo tem que ser consciente. Isso aí vale não só para essa questão da cigarrinha, tudo vale para a própria ferrugem, para várias doenças. Aí você tem que fazer um manejo. E assim, a cigarrinha é controlar tudo, né? Milho tiguera, também a gente tem que tá pensando nisso, Sim. porque o nosso clima aqui, ele é um clima muito propício para a cigarrinha estar se desenvolvendo em todo o ciclo. Sim. Alta umidade, temperatura adequada para o desenvolvimento da cigarrinha. E não foi raro também, só discordando um pouquinho, depois você volta no seu raciocínio, estou colaborando até, eu acho, não muito atrapalhando, não foi raro a gente ver nesse ano essas lavouras aí, Manuela, pés de milho. Exatamente. Esporádicos aí, um pé aqui, outro pé lá, e está no meio da lavoura de soja, é isso que você falou com relação ao milho tiguera, está presente ali, está fazendo com que a gente tenha essa perpetuação aí da cigarrinha. E um ambiente perfeito para se desenvolver, né? Uhum. Então isso vai causar um prejuízo lá na frente, depois que a gente vai ter que lidar com todo esse controle que ela já está causando. E a gente volta naquela questão do uso dos biológicos no manejo sustentável do cultivo, né? Exatamente. Devia ser um mantra, né, do produtor aí, né? Uhum. Exatamente. E assim, e para a cigarrinha é a mesma coisa. Eu vou usar só o biológico? Não, vamos trabalhar o associado, um de choque, coloca o biológico, que o biológico vai dar como que ele vai trabalhar dentro da cultura aí por um período maior. Certo. Então a gente trabalha nesse conjunto. Um não substitui o outro. A gente sempre trabalhando os dois juntos. Perfeito. Você vai ter o melhor resultado se você associar as duas tecnologias. Sim, tanto o próprio como o biológico. E muitas vezes o pessoal esquece de um detalhe que é importante lembrar. O manejo cultural é muito importante. O manejo cultural é muito importante. O que é manejo cultural? Por exemplo, de repente, um problema sério que você tem na área, talvez você tenha que fazer uma rotação de cultura. Rotação, Entendeu? E assim, A escolha da genética que vai plantar também é muito importante. Nós temos também uma outra realidade hoje bastante presente também, que são consórcios já, né, milho com braquiária, depois nós temos aí crotalária, temos outras leguminosas que estão ajudando também nesse controle de algumas doenças e tal, e que o produtor também está cada vez mais consciente com relação a isso. É importante também, né, Nelson? Com certeza. São várias ferramentas que vão surgindo, né? O agricultor vai podendo encontrar para poder ter um manejo mais adequado, ter um perfil de solo mais adequado, né? E eu acredito que tudo que aquilo que vem para somar é interessante. Agora, nós temos que pensar também que essa região nossa, igual você falou, tem um destaque nacional, produtividade alta, graças a Deus, tem um clima favorável e o agricultor quer aproveitar isso ao máximo. Claro. Então, nem tudo vai adequar para ele, porque demanda mais tempo, né? A janela dele já não é a mesma. Então, assim, nós temos que analisar também aquilo que é viável para ele poder fazer no campo. Certo. Bom, a gente falou da questão de perspectivas aí de segunda safra, né, de milho safrinha. Obviamente que todo mundo quer buscar uma média cada vez melhor e tal, mas voltamos à questão, né, clima. Tem essa perspectiva aí de que a gente tenha as chuvas prolongando um pouquinho mais, né, tem a janela de plantio, o ideal, como o Nelson disse, pegando até a fala do seu Vitalino aí, né, sobre seu Vitalino, perdão, né, até o dia 10 de março. A gente plantar nessa região nossa, a gente tá mais seguro. Mas aí são uma novidade interessante, Pets, que eu quero compartilhar, e Vamos com lá. certeza, assim, novidade assim, né, pelo menos para mim está sendo uma novidade que eu não tinha muito costume com esse tipo de material. Estão tendo os materiais agora que eles são posicionados, materiais de milho que eu falo, Sim. genética de milho, que eles estão sendo posicionados para terras chamadas baixas. Então aí para 600, não tão baixo assim, né? Mas aí 600, 500 metros, entendeu? Talvez 400 metros. Então, é mais uma opção que o agricultor está tendo na mão para poder trabalhar. Ah, vai adaptar? Não, aí é um estudo grande, cada caso é um caso. Mas, assim, existem marcas que já estão disponibilizando materiais indicados para essas regiões mais baixas. Perfeito. Então, com certeza esse material, eu imagino, vai ter uma resistência ao calor maior, ao estresse hídrico maior. Porque milho safrinha na nossa região, por que é tão bom, tão produtivo? Chapadão, terras altas. O que você tem no Chapadão, terras altas? Você tem calor, dias longos,
Na verdade, agora vai começar um período de dia menor, mas você tem aham. calor durante o dia, muito calor, e você tem uma noite fria, porque é uma região mais alta. O balanço energético do milho é muito favorável. Aham. Entendeu? A gente conversava há pouco, Manuela, sobre a questão da temperatura também, né? Ontem um dia bastante abafado, hoje também, né? Clima e radiação solar que teve lá em novembro também, acho que foi até um grande teste aí para essas áreas mais mistas, onde quem fez uma boa cobertura, né, de solo viu a grande diferença, quem usou biológico viu a diferença. Então a gente tem isso como um termômetro também, né? Provando para o produtor que isso é uma necessidade. É uma necessidade. Assim, é fundamental, né? Vamos dizer assim. Porque você fazendo esse manejo, você consegue passar pelas adversidades de uma forma que não te prejudique lá na frente. Então, o produtor já está percebendo que a necessidade desse manejo da cobertura, até a parte da inoculação, né? Você colocou o inoculante e não tem uma cobertura e teve aquela radiação que deu ali em novembro, você acabou perdendo o seu inoculante, que é um ser vivo que está ali no solo. Então, um manejo está ligado com o outro. Então, eles estão se atentando a esse ponto. Perfeito. Vamos pegar aí, por exemplo, lá, vi algumas lavouras aí, não sei se a denominação correta é essa, mas uma soja ali em V1, V2, tal, que é o início do desenvolvimento, né? E que a gente tinha um solo, né, misto com uma temperatura aí de 50 graus, 45 graus e tal. Se não tiver uma boa cobertura, um bom perfil do solo, um trabalho, né, de biológico preventivo já feito, a tendência de eu ter uma lavoura dizimada pelo calor é gigantesca, né? Se ela estiver na fase de emergência, tem até uma Cozinha, uma situação que chama escaldadora. Escaldadora. Na hora que ela tem a emergência, ela entra em contato com aquele solo de extrema temperatura, ela escalda ali, ela queima ali o colo da planta, que a gente chama, o colo da planta, e ela cai. Eu acho que o Nelson até chegou a comentar sobre o Túlio, ele gravou um vídeo falando dessa questão da parte de altas temperaturas com a parte de solo, com a parte da inoculação mesmo. Então, o que pode acarretar essa falta de cobertura, que não tem essa umidade e não faz com que o micro-organismo se desenvolva no solo, né? Sim, eu acho que a gente tem aí, nesse grande laboratório que é o agro, né? Cada safra nós temos novas experiências, novos exemplos a serem seguidos ou não, né? Cada produtor traz uma realidade para vocês, cada ida de vocês ao campo, vocês observam uma outra realidade também, né? Tudo dentro dessa dinâmica que nós temos aí nessa grande produção a céu aberto, né, Nelson? Exatamente, é isso aí. E a boa notícia, que eu repito, é que hoje nós temos ferramentas para manejar. Eu vou dar um exemplo para você. Nós tivemos aí, a gente esteve aqui divulgando com você um circuito de eventos de campo. Sim. Teve uma área dessa, que ela sofreu um veranico intenso, e além do veranico, quando veio uma chuva de pedra em cima da área. Então a soja ficou totalmente destruída. Nós lançamos mão das ferramentas, foi até um laboratório, serviu como um laboratório para nós mesmos. Lançamos mão das ferramentas que nós temos lá no portfólio, no segmento de especialidades, produtos anti-estresse. Resumindo a história, fizemos um belíssimo evento em cima daquela área. O que eu quero dizer para você? Lógico que é um prejuízo, porque é um investimento a mais que você vai ter que fazer, mas pelo menos você não precisa abandonar a lavoura ou fazer um replantio. Eu tive um caso de um amigo meu também aí, eu não sei se o produto utilizado é esse ou não, mas ele teve um problema com pedra também, né, com granizo, e aí eles queriam replantar, ele falou, cara, vamos esperar mais uns 3 dias e tal, ver o que vai virar, se vai realmente precisar. Acho que jogou lá, aplicou um aminoácido e tal, não sei que produto que aplicou, né, e falou, cara, recuperou a lavoura de uma maneira assim que ninguém na fazenda acreditava que ia recuperar. Quer dizer, não precisou o replantio, né? Hoje, Pets, o que é um grande componente do custo hoje do plantio? A própria semente. A tecnologia que está embarcada na semente hoje é muito grande. Tem várias tecnologias, transgenia, etc. Ainda mais agora com a Intacta 2 Extend. Então, se você tiver como manter aquela soja que está lá, é muito melhor para você. Né? Porque fazer um plantio de novo, semente de novo, vai ficar muito caro. É custo. Momento decisivo hoje também é a questão da escolha, do posicionamento da cultivar para aquela determinada área, né? Esse negócio de ficar fazendo, é claro que a gente tem materiais novos aí incríveis, chegando todos os anos, mas muita experiência também, às vezes não fecha não, né? Eu acho assim, primeiro que você não pode escolher um material só, né? Você pegar a sua área e falar, plantar um material. E escolher materiais assim, que você tem
uma certa estabilidade. Eu gosto muito dessa palavra. Certo. Porque tem material que no ano ele te entrega tudo, no outro ano não te entrega nada. Um material perigoso. Uhum. Agora o material que não foi o ano do material, mas ele não tem uma faixa de variação muito grande, eu acho que é um material interessante. Porque mesmo numa situação que varia do normal seu ali, que você imagina, ele ainda te entrega. Agora tem material que é tudo ou nada. Tem material que cai lá de 70 sacos para 60. E hoje 60 já fica, né, dentro do custo que a gente tem hoje, já fica arrochado. Verdade. Uhum. Bom, vamos fechar aqui com números. Nós temos uma previsão, né, para Goiás, né, de 31,5 milhões de toneladas de grãos, né, na temporada 22-23. Né, os números para a soja são aqueles que eu pontuei antes aí, né, de cerca de 16 milhões por hectare. E a nível de Brasil, a Agroconsult colocava ontem, eu acho que 153,6 a previsão aí e tal, né? Começou lá no início do ano safra, falava-se em 155, depois não se acreditava nem em 140, quando deu aquele problema em novembro, e aí vem com essa recuperação que a gente falou, e agora já temos uma projeção bem palpável, bem perto da realidade. Eu acho que deve ser de 153, ao menos acima de 150, né? Serão, acho que mais de 25 milhões de toneladas, né, com acréscimo em relação à safra anterior, né, acho que 25 ou 35, não sei certo. Aí agora eu não tenho esse número aqui também comigo agora, mas uma coisa... Mas é um incremento interessante. Interessante. Né? Uma coisa que vai ser interessante a gente poder até avaliar, até se a gente tiver a oportunidade, Pedro, é o seguinte, porque eu voltei para Jataí em 2020 e de lá para cá eu tenho acompanhado o clima aqui da cidade, aqui da região. Certo. E é interessante a gente observar os números de produtividade média, por exemplo. Soja. O que nós tivemos nessa safra 2021? Depois, porque foi a 21, 22 foi recorde, né? Foi. Que foi exatamente a anterior. E vamos ver com essa agora. O fechamento deve ser aí, a Conab deve ter os números aí em abril, por aí, né? De produtividade e tudo, né? Vamos estimar o quê? Que 65 aí? Cara, eu não sei. Não, estou jogando números. Eu não sei, Pedro. Vai depender muito das áreas baixas. Nós tivemos até 67 ano passado, né? 67 é alguma coisa. Não sei, não vou falar aqui não, porque tem muita coisa para ser colhida ainda, mas eu acredito que vai ser um patamar bom, um patamar interessante. Certo. Né? Porque quando se fala em média... Não, aí é uma coisa que é varia muito. A realidade mesmo. Olha, que a eu gente conversei com um agricultor que ano passado, que foi um ano que o clima foi para a soja, foi totalmente favorável, ele colheu de média, a propriedade inteira, uma propriedade de quase 1.000 hectares, 84 sacos de média. De média. De média. Isso Cara, fantástico. É uma coisa assim, como é média, é uma coisa absurda. Essa propriedade, você pode ter certeza que teve talhão lá que passou de 100 fácil. Teve, com certeza. Fácil. Teve, né? São os números que a gente vê o produtor correndo atrás. Mas assim, quando sair, vamos dar uma olhada, vamos estudar isso aí, porque eu acho que é interessante, até para ter um histórico. Sim, legal. Acho que tem aí, quem tem esses números aí de 6 ou 7 anos para cá, eu tenho a fonte que tem esses números todos das médias, aí é fácil a gente conseguir no próximo bate-papo nosso, a gente faz essa avaliação aí para ver como é que está sendo essa evolução, né, que vem melhorando. E aí, eu acho que é importante a gente fazer uma correlação assim, Pedro. Clima daquele ano com a produtividade média que teve, o clima do outro ano. Até porque a gente vem de 3 anos consecutivos de laninha e uma laninha extremamente forte. E eu lembro basicamente aqui, como é que foi, 2021, nós tivemos ali um plantio, depende da região, foi um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais tarde, teve o veranico também, 2021 teve aquele veranico, eu lembro direitinho, que depois em novembro veio a chuva também, aliás, acho que o veranico foi em dezembro, não foi? O veranico foi assim, ó. Eu acho que começou ali em 2020, eu lembro, que já começou a plantar tarde. Eu lembro que eu fiz um evento no comecinho de dezembro, eu lembro que ele foi ali do dia 15 de novembro até o começo de dezembro, foi o veranico. Certo. Pelo menos as regiões que a gente mais acompanha. Esse foi o clima depois normalizou, esse foi o clima 2021. Esse foi o clima 2021. 21, 22 foi um clima perfeito. Não teve veranico intenso, não teve nada, foi perfeito. Foi a maior produtividade média do estado de Goiás, 67 sacos, alguma coisa. E esse ano é o ano que todo mundo está acompanhando aí, que teve esse veranico de novembro, intenso. Extenso, hein? E depois muitas chuvas, dias nublados, ciclo alongou, mas eu vou te falar, Petro, eu esperava que a produtividade, pelos dias nublados, talvez fosse até um pouco menor. Surpreendeu para cima. Eu acho que todos esperavam nesse sentido. Surpreendeu para cima. Surpreendeu para cima. Ponto positivo. Isso é bom. Bom, e já teve muitas falando... coisas no meio, né? Teve seca, teve granizo, teve... Então a expectativa deles não estava tão expressiva. Né? E agora com essa concentração maior aqui, vocês acham que nós teremos a nossa média de precipitações aqui, 1.800 aí,
Eu não sei como é que está a média hoje, mais ou menos isso, 1.800, 2.000 e tal, no Pets, ano. essa pergunta é difícil, porque quando envolve meteorologia aí, Não é fácil. eu já não faço muita Essa é previsão, não. avesso a palpite da meteorologia. Esse aí eu sou totalmente avesso, porque eu já vi o cara lá que só estuda isso, só trabalha com isso, errar feio, então não vou arriscar. O que a gente fala é o seguinte, janela de plantio, a época ideal de plantio, tem materiais hoje que tem tecnologia que ele suporta um pouco mais o estresse hídrico, e outra coisa. É porque eu me refiro a isso, Nelson, não é jogando a batata quente na sua mão, mas que nós temos assim já está aí, tem uma média durante o ano de 1.800. Vamos supor, se concentrou agora, caiu aqui 800, lá atrás chegou Esse ano vai 800, ficar, esse ano, sobrou pouca minha coisa, opinião, será? vai ficar acima. Não sei como é que vai ser a distribuição disso, mas vai ficar acima, vai ficar acima. E que essa distribuição aconteça até lá, em maio. Eu acho que vai ficar acima. No ano passado pode pegar os números, porque ele pega a média, não é por ciclo, né? Eu posso fazer por ciclo também, mas é por ano. Ano passado tem certeza que ficou acima. Eu não vou dizer recomendação, né? Porque a gente não tem que dar uma recomendação, mas por isso eu gostaria que vocês dois se posicionassem, né, para o produtor diretamente, né, dizendo o que vocês... um recado para o produtor agora que está finalizando aí a colheita de soja, avisando já o plantio da segunda safra e essa conclusão dos trabalhos aí. O que eu quero dizer para o agricultor é o seguinte, é só gratidão. Eu falo, desde quando eu me formei, minha vida profissional, eu sou muito grato aos agricultores, quantos italianos, quantos goianos, quantos alemães que eu trabalhei e trabalho até hoje, atendi. Eu tenho muita gratidão a eles e tem também muito reconhecimento pela dificuldade que é. Quantas vezes nós já falamos aqui, o cara começou do nada. Sempre evidencia isso, né, E Nelson? todo ano, eu acho assim, uma vez eu conversei com um agricultor e falou assim para mim, todo ano é atípico. Essa frase que ele falou para mim, que esse agricultor falou para mim, é uma frase sábia. Porque na verdade, Pedro, o que você pode garantir do ano? Garantir, cara, você não tem como garantir nada. O ano, todo ano pode ser atípico. Pode ter mais isso, pode ter mais lagarto, pode ter mais chuva, menos chuva, pode chover mais cedo, chover mais tarde. Então, são guerreiros, né? A minha profissão é construída em cima desse pessoal, porque se não tivesse o agricultor, não teria o agrônomo, não teria razão de ser. Então, sou muito gratos a eles, gratos aos nossos clientes, gratos àqueles que não são nossos clientes também, mas são nossos amigos. E dizer, Pedro, que a Agrotec no Buriti é uma empresa que está lá há 34 anos no mercado, desde 1989, procurando atender seu cliente da melhor forma, de maneira responsável e de maneira sustentável. É o que eu sempre falo. Se a gente propõe tecnologia, igual a Manu falou aqui de tecnologia, de biológicos, se isso que nós estamos propondo aqui não entregar resultado para o agricultor, não faz sentido para nós. Porque daí eu estou onerando o agricultor com uma coisa que não vai trazer resultado para ele. Eu não posso. A Buriti, uma coisa muito positiva dela é que ela tem essa visão. Eu tenho que levar aquilo que seja sustentável. O que é sustentável? Traz retorno para o agricultor. Vocês têm a certeza que a peneira do produtor hoje ela funciona e ela é fina também, né? O produtor, mas atingiu esse nível de tecnificação não é à toa. Então, realmente, ele sabe aquilo que é bom para a lavoura dele ou não, né, Manuel? Exatamente. Então, agradecer eles e dizer que a Buriti está lá, há 34 anos, portas abertas, contem conosco, seja no segmento de crop, defensivo, seja especialidades, sementes, e também na parte de serviço. Porque hoje, qual que é um desafio ainda que muita gente já está encaixando nessa equação, que nós não comentamos aqui hoje. Sim. Mas eu acho que é importante falar. Qual que é um desafio grande que nós temos nessa equação, que muita gente já está colocando na equação e muita gente ainda não colocou. É você colocar dentro da sua lavoura uma agricultura de precisão. Para você ter um olho mais clínico, seja por um drone, por um vante ou por uma imagem de satélite, e você identificar de maneira mais clara aonde está seu problema. Mapeamento de Que solo. hoje, vamos falar, um ser humano, um animal, você leva fazer um exame, você não faz um exame detalhado? Sim, perfeito. De câmera, de ultrassom, de ressonância. E nós precisamos fazer isso no nosso O solo é um ser vivo, como a gente está falando um ser agora. vivo. Né? Lá tem toda uma gama de organismos vivos, bactérias, fungos, etc. E a gente precisa, eu acho que esse vai ser um desafio agora, assim, o cara que conseguir equalizar bem, tudo que ele já faz bem com essa agricultura, ele vai ter mais sucesso ainda do que ele já tem. Temos certeza disso. Manuela, fica à vontade aí. Agradecer aí pelo convite da gente estar vindo aqui, podendo falar um pouco da nossa especialidade aqui de biológico, de mostrar a marca da Agrivale aqui na região, né? E falar sobre os agricultores, o desafio que eles têm aí todos os dias, né? Eu acho que não chega nem a ser só da safra de um ano para o outro, é de todo dia mesmo, porque cada dia é um desafio para eles. E
e mostrar o nosso manejo, né? Que a gente trabalha aqui na região com os produtos da linha dentro da Buriti. Então, o que vocês precisarem, vocês vão encontrar lá na Buriti com os nossos portfólios, trabalhando desde doença de solo, com os tricodermas, aos nematóides, com bacilos, fungos, bactérias. Então, é um manejo muito completo. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Por que usar biológico? Por que usar biológico? É como você viu aí no site que você abriu. É vida gerando vida. Então, você está colocando uma vida no seu solo que vai te trazer benefícios. Você não está apenas colocando um micro-organismo lá dentro. Você está colocando um micro-organismo que vai controlar alguma coisa, alguma doença que está te causando prejuízo. Então, é uma forma sustentável de você estar trabalhando dentro da sua lavoura. Então, a Agrivale, ela bate muito nessa tecla da parte sustentável e da parte do mix de micro-organismos. Um dia a gente pode falar mais dessa parte profunda do portfólio, mas todos os nossos produtos, o Profix, que é para nematóide, o Shocker, que é para doença de solos, ele trabalha com um mix de micro-organismos. Então, é mais de um micro-organismo dentro do produto. Para quê? Para levar mais tecnologia para o produtor, para conseguir abranger de forma mais específica naquela dor que ele tem ali, seja no solo, seja na doença de parte aérea, que nós também temos produtos para doença de parte aérea de final de ciclo. Então, a gente consegue estar ajudando ele em todas as fases do desenvolvimento da cultura, seja da soja, do milho, do sorgo, que agora também tem aqui na região. Justamente. Tem tanto assunto para falar, né, Elcio? Tem muita coisa, né? Tem isso, se deixar a gente fica aqui o dia todo. A gente vai voltar a conversar, ok? Muito obrigado a Manuela Pompermayer, que é representante comercial da Agrivale, ao Nelson Carvalho, Nelsinho, que é gerente de marketing do grupo Buriti, né? Novamente reforçando aí, né, o comunicado da Buriti, patrocinador oficial também agora da Espaja 2023 aqui em Jataí. Muito obrigado aos nossos parceiros aqui do programa, do Agro do Brasil Verde e Amarelo, Agrotécnica Buriti, o Grupo Reimac, o Dr. Leonardo Macchione, advogado tributarista do Agro, a Altec Brasil, trabalhando juntos para um planeta de abundância, a Casa Carlone, a Fênix Gerenciamento de Compras Agrícolas, o Cicobi Coprem, Cooperativa de Crédito Genuinamente Jataiense, e também a Protec Produtos Agrícolas, agora presente no Sudoeste Goiano. Muito obrigado pela companhia de todos vocês, reforçando o convite para estar conosco aqui na sexta-feira, conversando com o Diego Tolentino, pesquisador do CTC da Comigo. O tema é cigarrinha do milho entrando já no radar do produtor com a implantação da segunda safra no Sudoeste Goiano. Obrigado ao Léo na técnica e obrigado ao Guilherme também na assessoria. Um grande abraço a todos, que Deus nos abençoe. A nossa padroeira, Nossa Senhora de Aparecida, também abençoe cada vez mais o agro brasileiro e nos permita um novo encontro na sexta-feira, 19 horas aqui nesse canal. Um grande abraço a todos e até mais.